Família, conversar é preciso. Nossa família espiritual se reúne lá nos planos da vida eterna. Pelas afeições, pelas afinidades, nós temos uma morada onde nos preparamos para as novas encarnações. As pessoas com quem convivemos serão nossos futuros parentes e elas vão ter um papel muito importante em nossas vidas. Com algumas, talvez nós nos estranhemos, com outras teremos maior afinidade, mas todas vão contribuir para a nossa jornada evolutiva. Por que as pessoas se reúnem? Afeições, laços de afinidade, de simpatia. As pessoas se formam, se agrupam de forma a fazerem o bem, aqueles que querem o bem, e outros podem se reunir também para fazer o mal. Destaque-se que lá na espiritualidade, os bons podem ir para qualquer lugar, mas aqueles maus que têm outros objetivos não podem comparecer às moradias dos bons. Esses laços sociais são necessários para que nós possamos cumprir os nossos planejamentos espirituais. Nesse contexto, a comunicação torna-se elemento fundamental para o entendimento, principalmente quando temos na mesma casa alguns desafetos do passado, pessoas com quem tivemos algum atrito e agora se reúnem em nosso lar, no mesmo lar, para superarmos aversões, para ensaiarmos a simpatia e a cooperação mútua familiar. Uma boa comunicação é o segredo para fortalecer uma relação saudável entre marido e mulher, filhos, irmãos, pais, avós e até os amigos dos filhos. É importante que haja uma boa comunicação. A boa comunicação traduz a confiança e faz com que os laços familiares sejam mais sólidos. O que é a comunicação indireta? Todas as vezes que exista uma entidade intermediária entre um comunicador e o ouvinte, costumamos dizer que existe uma comunicação indireta. Isto é, um elemento estranho à comunicação. Para que a mensagem tenha sucesso, há necessidade de que ela seja bem interpretada. E, às vezes, o elemento intermediário pode prejudicar essa boa comunicação. Nós, espíritas, entendemos que esse elemento intermediário, que pode atrapalhar a boa comunicação, tanto pode existir em vida, pessoas encarnadas, como elementos desencarnados, espíritos que interferem na nossa vida. No livro Sexo e Destino, André Luiz nos traz várias experiências de interferências na comunicação e com reflexos muito graves, muito sérios. Se alguém se dispuser a ler essa obra, maravilhosa obra de André Luiz, vai perceber que ali, por causa dessas interferências de comunicação, surgem problemas muito sérios e até crimes. E com o passar do tempo, restabelece-se a comunicação, aí sim, as pessoas bem intencionadas são fortalecidas pelo plano espiritual e aqueles elementos que estavam interferindo na harmonia familiar, naturalmente se afastam. Como vencer as barreiras da comunicação? Com treino e reflexão. As atitudes, comportamentos
que desenvolvemos, tanto palavras, entre nós e os familiares, são de fundamental importância para que se crie um ambiente de paz em nossa casa. Nós precisamos ser muito cuidadosos com aquilo que falamos, como interpretamos, como transmitimos a nossa mensagem, para que possamos preservar a harmonia em nossa casa. E temos que atentar também para o seguinte: não é apenas aquilo, o que falamos, o conteúdo da comunicação que às vezes traz estranheza, mas como falamos, a maneira como nos dirigimos. Às vezes, uma coisa insignificante, mas dita com raiva, com altos brados, pode trazer transtornos de comunicação e pode até estabelecer uma distância entre os familiares. Então, por isso, é fundamental, além de nos precavermos contra eventuais interferências de amigos, entre aspas, espirituais, nós, de nossa parte, temos que ter uma conduta muito cuidadosa de como nos dirigimos ao outro. O saber ouvir é fundamental. Geralmente, quando estamos numa discussão acalorada, nós nem ouvimos o que o outro está falando. Por isso, diz o bom senso, a educação, e mesmo uma comunicação bem feita só poderá existir se, quando um fala, o outro ouve, com respeito, com educação. Isso é fundamental. Mesmo porque, quando nos predispomos à discussão, sempre vamos atrair elementos que vão envenenar o nosso ambiente. A comunicação é fundamental também na educação dos filhos. Como fazer para que os professores não se tornem interferência de comunicação? Com o nosso acompanhamento. Quando os filhos estão estudando, devemos nos interessar pelas suas matérias, mesmo que estejamos falando de aulas à distância. A presença dos pais é fundamental, não apenas para se dirimir dúvidas, mas como também para que os filhos sintam o nosso interesse. E devemos comparecer às aulas, às reuniões de pais e mestres, quando for possível, evidentemente, para que nós sempre estejamos a par daquilo que está sendo transmitido para os nossos filhos. Não apenas com sentido de vigilância, mas para demonstrarmos o interesse e saibamos pautar nossas conversas em nossos lares, de forma a contribuir para a melhoria do aprendizado dos nossos filhos. Esses ruídos, essas dificuldades, elas só existirão se nós não estabelecermos a ponte entre nós e os nossos tutelados. E aí, mais uma vez, temos que admitir a possibilidade de, quando o nosso diálogo não é amigável, quando não pautamos a nossa conversa na harmonia, no respeito, e quando partimos para a discussão, ou mesmo às vezes com palavras inadequadas, nós atraímos entidades que acabam prejudicando o nosso diálogo. E aí ocorre a tal da interferência, o ruído da comunicação indireta. Dependendo do ambiente que tenhamos em nossa casa, nós vamos atrair um tipo ou outro de entidade. É fundamental que a nossa conversa em casa com os filhos, as nossas atitudes, a maneira de nos comportarmos, seja sempre pautada, essas atitudes sejam pautadas pelo respeito, pela oração, pelo silêncio na hora que for necessário e, finalmente, pelo diálogo em família,
O evangelho no lar é fundamental para que a comunicação ocorra de forma adequada. E com isso nós vamos criar um ambiente melhor, familiar, e não vamos atrair indesejáveis intermediários que podem azedar o nosso relacionamento familiar. Os sentimentos precisam ser administrados. Não podemos nos esquecer de que, quando encarnamos em determinado lar, pode acontecer de recebermos criaturas com as quais tivemos algum atrito no passado. Daí a necessidade de nós pautarmos as nossas conversas no respeito, para que os sentimentos, eventuais sentimentos de desarmonia, de repulsa, possam ser administrados. Não podemos também partir para o extremo e dizer que determinado irmão ou filho nos trouxe, nós tenhamos alguma dificuldade de entrosamento com eles, porque foram nossos inimigos no passado. Note bem, nós recebemos em nossas casas, em nossos lares, as criaturas que atraímos, que convidamos. Então, não será impossível nunca o acerto de relacionamento. Vai depender exclusivamente da nossa intenção, mesmo que tenhamos em casa alguém com quem tenhamos tido algum atrito no passado, não vai ser impossível esse relacionamento. A espiritualidade, todas as vezes que nos dispomos ao acerto, à aproximação, à harmonização, ela nos dá forças e argumentos para o bom diálogo. Então não vai servir, é um argumento que infelizmente muitos espíritas se utilizam, não vale dizer que eu não me dou bem com fulano ou fulano da minha casa, porque ele já foi meu inimigo do passado. Isso é conversa. Se temos alguém dentro do lar, é porque os espíritos superiores permitiram que pudéssemos conviver juntos. E daí, tanto da nossa parte como a do outro, precisa existir a tentativa de aproximação. É para isso que estamos aqui, para superar as desavenças do passado, não repetirmos os comprometimentos do pretérito. Daí, então, nós entendermos que pode ser que tenhamos uma preferência, uma afinidade maior com um parente ou em relação a outro, mas nem por isso deveremos nos afastar. Ao contrário, deveremos insistir para que, no final do nosso relacionamento, quando os filhos já estiverem para sair de casa, ou mesmo já tivermos uma certa idade, possamos entender que cumprimos a nossa tarefa de reaproximação, de superação de aversões, transformando um eventual desafeto em pessoa muito querida. Se é nosso filho, nossa esposa, nosso irmão, vive na mesma casa, temos todas as condições para que a comunicação se dê bem. E para isso nós temos que contribuir, dar aos nossos mentores espirituais, particularmente o nosso anjo da guarda, nosso protetor espiritual, dar a ele condições para nos ajudar. Porque não podemos entregar tudo na mão dele. Nós temos que dar a nossa contribuição na aproximação, com a oração, com a cordialidade, com a demonstração de afeto, de forma que, sim, eventuais rusgas sejam realmente superadas. Ruídos podem vir do passado, sem dúvida, mas mesmo que represente um desafio para nós,
Não estamos juntos à toa. E a espiritualidade nunca coloca sobre os nossos ombros encargo, peso maior do que as nossas condições. Nós podemos, sim, vencer esses desafios. E, principalmente, com relação a desafetos espirituais, eles só se aproximam de nós, esses espíritos doentes, infelizes, só se aproximam quando encontram ambiente adequado para isso. No final do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, há uma frase que a gente deveria guardar sempre, porque ela nos alerta em relação a eventuais desacertos, ruídos entre familiares, que às vezes podem aumentar em virtude da influência desses irmãos infelizes e doentes. Assim como as moscas são atraídas pelas chagas do corpo, os espíritos infelizes são atraídos pelas chagas da alma. Vou repetir. Assim como as moscas são atraídas pelas chagas do corpo, espíritos infelizes são atraídos pelas chagas da alma. Então, quando reclamamos que o ambiente não está bom, que sentimos a pressão de irmãos espirituais, é porque nós os atraímos, criamos condições para que eles se aproximassem. De que forma? Pela palavra mal falada, pelo palavrão, pela maledicência, pela falta de paciência, pela falta de empatia, pela falta de esforço para o diálogo em família. Tudo isso provoca aproximação de espíritos inferiores que às vezes azedam o nosso ambiente. Comunicação mal feita dispara sentimentos ruins, que por sua vez atraem espíritos inferiores que podem envenenar o ambiente familiar. Trata-se de autêntico exemplo da comunicação indireta. Temos que considerar também que a pandemia trouxe problemas sérios para a comunicação. Muitas famílias foram obrigadas a rever suas relações, seus sentimentos, porque nós passamos a compartilhar o mesmo espaço. Quando nós temos insegurança em relação ao assunto, e todos nós passamos pela pandemia com muita insegurança, nós sempre pensávamos assim: eu não quero falar para o meu filho que eu tenho medo, eu não quero falar para o meu filho que eu não sei exatamente o que está acontecendo, que eu não tenho as respostas adequadas. E isso pode trazer problemas de relacionamento. O espírita convicto, que estuda, que leva a sério a sua religião, o seu estudo, sabe muito bem que nada acontece no planeta Terra, principalmente, no caso aí, uma pandemia que assolou todo o planeta, sem que haja uma necessidade detectada pelo plano espiritual maior que dirige os destinos do planeta Terra. Então, uma pandemia não é uma coisa casual. Ela foi programada pela espiritualidade. Daí, nós, espíritas, pais espíritas, mães espíritas, temos sim que saber o que dizer para os nossos filhos em relação a esse assunto. E temos que dizer com segurança, dizer que realmente coisas desse tipo são coordenadas, são preparadas pela espiritualidade em virtude de situações existentes que precisariam ser contornadas. Em outras palavras, nós que pertencemos à humanidade terrestre precisávamos de um puxão de orelhas, precisávamos ter a nossa atenção despertada com alguma coisa muito séria, como aconteceu com a pandemia. E esta situação de
eventual insegurança pode sim trazer alguns problemas de relacionamento, de comunicação. Nós, espíritas, temos que estar preparados para dar as respostas devidas para os nossos filhos. Temos que lembrar, caros irmãos, que filhos têm a sua trajetória própria. Nós temos que respeitar a sua evolução, respeitar o seu planejamento. Eles não têm a nossa experiência, a nossa responsabilidade. É nesta hora que o diálogo em família, quando nós treinamos tolerância, fazemos oração em conjunto, entendimentos, nós passamos a ter condições para orientar, auxiliar nossos filhos, mas não podemos viver por eles. Não podemos querer viver no lugar deles. Eles temos que respeitar a sua vida, auxiliá-los, orientá-los, dar-lhes todo o apoio necessário, o apoio de que precisam, mas eles têm que passar por suas experiências. Há 4 comunicações, 4 recomendações que a psicologia faz em relação à comunicação, para a melhoria da comunicação familiar. A primeira recomendação é o foco. Foco em quem fala. Normalmente, quando nós conversamos, nós queremos dizer para o filho, comigo na minha época aconteceu isso, aquilo. Eu fiz desse jeito, fiz assim, fiz assado. Não, o foco tem que ser o interlocutor. Nós temos que aprender a ouvir e dar ao outro a oportunidade de falar, desabafar. Saber ouvir e dar oportunidade de expressão ao familiar é exercitar paciência, solidariedade e, com certeza, exercer a nossa função de preceptores, de pais, de avós, de tios, de responsáveis pelos nossos filhos. O excesso de aconselhamento pode dificultar a comunicação. Todo conselho vindo do mais velho é bom. No entanto, cada um de nós traz um planejamento próprio. E, mais uma vez, nós temos que dizer que absorver a responsabilidade do outro é tirar dele a oportunidade de crescimento. Cada espírito precisa ter o seu espaço para trilhar o seu caminho evolutivo. Evidentemente, quando nós estamos ao lado de uma criatura, temos que oferecer a ela todas as condições possíveis para nós podermos evitar, poupar esta criatura amada de desacertos maiores. Nós, por exemplo, em nossa juventude, e nossos pais da mesma forma, não tivemos as mesmas condições que nós temos hoje para orientar nossos filhos. Daí ser necessário a gente respeitar o outro, a presença do outro, auxiliando nas suas necessidades. Fuja do excesso de interpretação. Às vezes, o filho se aproxima de nós tão somente para esclarecer uma dúvida. E nós fazemos um tremendo discurso. Ou então ele se aproxima de nós apenas para desabafar. E está esperando de nós apenas alguém, um interlocutor, para ouvi-lo. E aí a gente faz, às vezes, um cavalo de batalha. Daí a necessidade de a gente ouvir muito para poder dar o esclarecimento necessário. Vou dar um exemplo. Se uma criancinha chega para nós e pergunta, por exemplo, a cegonha existe? Nós temos que nos limitar a dar a informação sintética e responder exatamente o que a criança está querendo saber. Não podemos sair dando uma aula de biologia. Respeitar a dor do outro. Certa ocasião, uma das minhas filhas tinha 2 aninhos. Ela foi descer da cama e ela, acho que deu um mau jeito, ou enfim, e estava reclamando de dor no pezinho. E eu
ia falando para ela, mas isso não é motivo para você chorar, não deve estar doendo, porque não aconteceu nada, você nem caiu, não se machucou, não tem sangramento nenhum. Eu brequei. Porque, afinal de contas, era o pé dela que estava doendo, e não o meu. Daí, a necessidade do respeito em relação à dor do outro. Eu dei o exemplo do pezinho, mas pode ser uma outra coisa. Pode ser, às vezes, uma conversa com o namorado da filha, pode ser algum problema profissional do filho, algum problema na escola. Nós precisamos respeitar a dor do outro, porque nós, seguros, já com a vida feita, sem mais a insegurança da criança e do adolescente, para nós é fácil contornar algumas situações, mas às vezes para a criança e para o jovem não é tão fácil assim. Falhas de comunicação podem separar cônjuges? O Espiritismo é a doutrina da consciência livre. E caberá a cada um de nós a responsabilidade e a liberdade de tomar a atitude que achar mais conveniente, evidentemente, arcando com as consequências. Assim como Deus não institui a violência para nos forçar a fazer determinada coisa, cada espírito tem sim a liberdade de interromper, modificar, discutir ou adiar compromissos perante a lei humana. O que eu estou querendo dizer com isso? Na época de Kardec, quando ele falou essas palavras, ele foi até mal interpretado, como se ele estivesse estimulando a separação dos casais. Na verdade, ele dizia que a lei da indissolubilidade do casamento era humana e que o homem poderia, sim, contornar a situação ou adiar ou criar ou adotar uma nova providência, surgir uma nova família, dando liberdade para que cada cônjuge encontrasse uma situação melhor. Kardec foi mal interpretado, como se ele estivesse estimulando as separações. Não, ele simplesmente estava dando às criaturas a liberdade de decisão para que cada um pudesse efetivamente encontrar o seu espaço e ter, ainda que relativa, a felicidade aqui na Terra. É possível superar ruídos e intermediários responsáveis pela comunicação indireta ou a falta de comunicação? Ah, claro que sim. Depende das nossas escolhas. Ser feliz no casamento, particularmente, depende das nossas escolhas. Há certas criaturas que esquecem-se de demonstrar a sua afetividade. Esse tipo de comportamento, infelizmente, pode determinar a morte da relação conjugal. Alguns não se separam porque não têm coragem, ou então levam às últimas consequências um eventual compromisso espiritual, ou se acomodam com motivos relevantes ou não, como no caso de filhos. Há casais que precisam manter-se juntos, ainda que não haja assim um relacionamento muito agradável, em função dos filhos. Isso, às vezes, é necessário. Mas não podemos também levar isso às últimas consequências, principalmente quando há violência, tanto física como verbal, como psicológica, e o ambiente se torna insustentável. É necessário que, às vezes, o casal repense o seu relacionamento. Benjamin Disraeli era um político conservador britânico. Ele, durante 30 anos, Mary Ann e Disraeli viveram juntos, um para o outro. Ela tornou-se a coisa mais importante da vida dele.
e ele a defendia com uma lealdade feroz. Possivelmente um casal motivado pelo amor e pela paixão e que se uniu e viveram uma vida maravilhosa, certo? Mais ou menos. Disraeli e Mary Ann são exemplos de duas criaturas que viveram uma relação maravilhosa porque eles encontraram motivos recíprocos para uma boa convivência. E daí sim, quando você faz esse esforço, pode conviver com um autêntico amor. Olhem só, ouçam só a frase de Disraeli, antes de se casar. Eu posso cometer muitas loucuras na minha vida, mas jamais me casarei por amor. Esse escritor e político britânico, que chegou a ser primeiro-ministro do Reino Unido e pertencer à Câmara dos Lordes, ficou solteiro até os 35 anos, quando aproximou-se de uma viúva rica, Mary Ann, 15 anos mais velha do que ele. Ela sabia que ele não a amava, iria desposá-la por causa do seu dinheiro. Ela sabia disso. No entanto, ficaram casados durante 30 anos. E ele, depois desse tempo, dizia assim: nunca me senti fatigado por ela. Ela soube tornar-se a coisa mais importante da minha vida. E da outra parte, ela dizia para as amigas assim: graças à sua bondade, a minha vida tem sido uma longa cena de felicidade. Olha só. Ele se casou por interesse. Ela sabia disso. Mas os dois souberam se ajustar, souberam se tornar amáveis, e daí floresceu o verdadeiro amor em relação a eles. O lar passou a ser para Disraeli o lugar onde ele passava as suas horas mais felizes. A sua esposa era a sua animadora, e ela jamais desacreditou dele, era sua conselheira. Ele passou a sair correndo, apressado, da Câmara dos Comuns, lá do Reino Unido, para ir correndo para casa contar as novidades para a esposa. Mary Ann simplesmente não acreditava que ele pudesse fracassar, e ela tornou-se a sua heroína. Você sabe que eu me casei com você por causa do seu dinheiro? Dizia Disraeli em tom de brincadeira para a esposa. Sim, eu sei disso. Mas eu tenho certeza de que se você fosse se casar comigo agora, se casaria por amor. Não é assim? E ele era obrigado a concordar que sim. Eles não eram perfeitos, mas eles se fizeram perfeitos um em relação ao outro. Provaram ao mundo, acima de tudo, que o amor parte da compreensão, parte da doação incondicional, um em relação ao outro. Pode acontecer que dois espíritos se unam, se aproximem e depois cheguem à conclusão de que eram o que nós poderíamos chamar, impropriamente, de almas gêmeas. O casamento pode ser muito tranquilo desde o começo, mas pode acontecer também, como no caso deste casal britânico, que o exercício da boa vontade, da generosidade, da paciência, da tolerância e da cumplicidade fizeram com que os dois encontrassem um no outro ingredientes necessários para o florescimento do verdadeiro amor. Estas condições fazem parte não apenas do amor conjugal, mas sim da proposta universal trazida por Jesus. Então a gente já sabe qual que é o caminho. Olha só, mesmo um casal que não se amava assim desesperadamente no começo da sua relação, eles
souberam se tornar amados e amar um em relação ao outro. O caminho a gente já sabe, basta segui-lo. O seu amor está estagnado? Sente que tudo caiu na rotina? Está faltando comunicação com a pessoa amada? Qual deve ser a nossa escolha? Pensar na separação? Não. Temos que pensar, sim, na salvação do casamento. De que forma? Há alguns itens que nós podemos analisar. Olha só, eu estou trazendo aqui o conselho de um psicólogo, o nome dele é Rod, e ele publicou 10 itens que eu vou repetir para vocês. O primeiro item, deixe bilhetes. Olha só, mesmo que os horários entre cônjuges coincidam, nós podemos perfeitamente deixar um bilhete carinhoso, inesperado, que vai deixar o cônjuge, a esposa, o marido, feliz e querido. A demonstração de afeto. Um bilhete na porta, no espelho do banheiro, na geladeira ou mesmo no para-brisa do carro. Eu tenho um amigo que a falta de bilhete, quando ele chega no seu trabalho, ele manda uma mensagem para a esposa pelo celular. Os efeitos, eu lhes garanto, são surpreendentes. Segunda recomendação do Rod, abrace. O abraço é um excelente tônico que diminui a depressão, aproxima, faz com que as pessoas permutem energias. Não há maior prova de amor do que você querer preservar a saúde do seu afeto. E o abraço será a fórmula exata para que a sua pessoa querida, o seu cônjuge, abra o seu sorriso. Seja ao acordar, ao sair, no almoço, ou ver a TV, ou mesmo um abraço de boa noite. E embora estejamos falando aqui de marido e mulher, não há nenhuma contraindicação de abraçar os filhos. E tem um detalhe, ninguém dá um abraço sem ganhá-lo de volta. O terceiro item da nossa conversa é o presente. Dê um presente inesperado. Aqui, agora, não importa o preço, importa sim a intenção. Seja um chaveiro, seja uma camiseta, uma simples barra de chocolate. É importante que você passe a outra pessoa a informação de que você se lembrou dela. Pode ser também, quando for possível, uma ida ao cinema, ao teatro, a um hotel, uma saída de férias para o local desejado pelo seu cônjuge. São presentes inesperados. Não vamos esperar o Dia dos Namorados, ou o Natal, ou o Dia das Mães, para mandar flores para a esposa. Elas gostam muito disso. E vale a pena surpreender a criatura amada. Quarto item. Faça sem que a pessoa peça. Quem disse que arrumar a louça, lavar a louça, arrumar uma cama, é tarefa apenas das mulheres? Ou então, quando a esposa está atarefada, sem tempo para levar as crianças para a escola, ofereça-se para levar as crianças. Leve o lixo para o lixo. Enfim, arranje um tempo para ir ao mercado com a esposa ou sozinho. Enfim, isso tudo representa uma atitude da pessoa que vai ser entendida pela outra como uma declaração de amor. Ah, importante, hein? Além de ajudar, mantenha a sua parte da casa em ordem. Quinto item, deem as mãos. No filme Uma Segunda Chance, Harrison Ford precisou levar 2 tiros, perder a fala, os movimentos, parte da memória, para ter coragem de voltar a andar segurando a mão da esposa. Olha, será que nós vamos ter que passar pelo mesmo processo
do personagem de Harrison Ford. Coisas simples que nós deixamos passar com o tempo. O toque físico aproxima emocionalmente. Não importa o que os outros vão falar, vão pensar, o que importa é sim, a sua maior torcida está ao seu lado, que é a pessoa amada que convive com você. Coma fora. Quem é que não gosta de jantar, almoçar fora? Às vezes não dá. Então, às vezes, no final de semana, um sanduíche na padaria, ou então, quando nós encomendamos aquela comidinha na rotisserie, ou então, quem tem um pouco mais de facilidade, pilote o fogão um dia por semana. Estejamos certos de que essa folga que vamos dar para a nossa cônjuge vai ser interpretada como um carinho da nossa parte. Sétimo item. Vista-se bem. Sabe aquela roupa nova que nós deixamos aí para futuramente uma grande ocasião? Chegou a grande ocasião. Nós não podemos nos esquecer de como éramos bonitos, bem arrumados, quando conhecemos o nosso cônjuge. Pois bem, agora é o momento especial para homenagear a pessoa que está ao nosso lado. Ainda que venhamos a nos vestir somente para ela. Não deixe aquela roupa nova só para ocasiões especiais, não. Especial é a pessoa que está ao nosso lado. Oitavo item. O controle da TV. Principalmente nós, homens, monopolizamos o controle da TV. Na verdade, nós temos que respeitar a novela da esposa, como ela respeita o nosso futebol. Lembre-se de que, quando nós monopolizamos o controle da TV, isso é uma espécie de egoísmo, uma espécie de dominação da nossa parte. E ainda quando for possível, voltemos a frequentar o cinema, comendo aquela pipoquinha gostosa. Nono item, escute. Ouvir o outro é uma prova de amor. Nos momentos de tensão, nós não prestamos mais atenção no outro, nós só nos ouvimos. Daí a necessidade de a gente ouvir o que o outro tem para dizer. O meu avô costumava usar uma expressão muito forte. Quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Disso nós temos que lembrar sempre, tanto no diálogo com o cônjuge, quanto em relação aos filhos. Outra coisa, quando a pessoa amada for falar com você, desliga a televisão, abaixa o volume, deixa o controle de lado, pare de ler o jornal, olhe nos olhos da pessoa que está se dirigindo a você. E lembre-se, hein? Às vezes as mulheres não verbalizam suas preocupações, problemas e coisas que as desagradam. Escutá-las, às vezes, exige um grande processo de observação e, às vezes, até de adivinhação. 10º item. Alguns homens não vão gostar do que eu vou dizer. Leve um café na cama. Não precisa ser coisa assim excepcional, não. A pessoa que cuida de você, dos seus filhos, da sua casa, merece um agrado. Nem precisa ser muita sofisticação, não. Improvise um copinho de suco, um café, uma torradinha, uma frutinha. Isso vai mostrar para a pessoa amada que você reconhece o trabalho dela na sua casa. Olha, o domingo de manhã é um bom dia para essa extravagância. Certa ocasião, um homem foi procurar um sábio conselheiro, e disse que já não amava a sua mulher e pensava em separação. O sábio escutou, olhou nos seus olhos e disse: ame-a. Mas eu já não falei para o senhor que a gente não quer mais ficar juntos? Meu filho, amar é uma decisão, é dedicação, é entrega, é ação. Para amar, basta tomar a decisão. Existem, evidentemente, muitas maneiras, além dessas 10 que eu trouxe, de dizer que eu te amo.
a dedicação e a entrega são naturalmente detectadas pela pessoa amada, o que faz com que a reciprocidade aconteça também de maneira natural. E você? Como é que está demonstrando o seu amor para o seu esposo, para a sua esposa? Eu vou encerrar daqui a pouco, meus caros amigos, mas eu quero lhes contar antes uma história do Chico Xavier. Minha esposa havia levantado muito cedo, cuidara do café da manhã, da casa, do almoço, dos filhos. Eu precisava sair para cuidar de um assunto da sua mãe, viúva. E ela, de longe, disse para mim: tenha um bom dia, querido. Quando eu voltar, eu cuidarei da cozinha. Eu não pude deixar de admirar, com respeito, aquela energia, aquele dinamismo, aquela dedicação. Além de cuidar de nós, da casa, e ter a sua atividade profissional, ela encontrava tempo ainda para cuidar da sua mãe. E olha só, quando eu fui me despedir dela, notei que ela estava deixando para trás uma montanha de panelas e panelas, pratos sujos na pia da cozinha, que ia servir de boas-vindas quando ela retornasse. Aí eu dei uma boa olhada naquela bagunça e respirei fundo. Eu estava com tempo, o dia estava tranquilo. Eu disse para mim mesmo: vou dar uma de Chico. Arregacei as mangas e, no instante, a cozinha estava limpa. A caminho para o meu escritório, eu fiquei pensando que bela surpresa a minha esposa ia ter ao deparar-se com a casa limpa. E, para mim, não foi nada assim de excepcional. Certa ocasião, Chico Xavier, eu não tive o privilégio de conviver com ele, mas ele chegou de madrugada de uma sessão mediúnica e encontrou a casa em que ele vivia com a irmã uma bagunça total. Os animais, gostava muito de animais, cachorros, gatos, tinham feito uma bagunça. E a irmã já estava deitada. E ele estava, evidentemente, cansado. Mas, quando chegou de madrugada, deparou-se com essa montanha de pratos sujos e essa generalizada bagunça. Ah, pensou Chico, eu imagino o desânimo que a dona de casa vai ter ao levantar-se de manhã, ao deparar-se com toda essa sujeira. Não teve dúvidas. Não obstante o cansaço, ele pôs mãos à obra e deixou o ambiente brilhando. Como vencer os desafios da comunicação familiar? Nós trouxemos vários exemplos e espero venham a servir para a minha reflexão, para a sua reflexão que está me ouvindo. Mais do que tudo, nós teremos que colocar em nossa cabeça que a família é o ambiente ideal que Deus nos concedeu, generosamente, para que nós ensaiemos empatia, solidariedade, para superarmos as diferenças do passado. Temos que valorizar o ambiente que Deus nos proporcionou nesta existência, ensaiando fraternidade e benevolência. É o momento ideal, fundamental, para nós exercitarmos a nossa profissão de fé. Nós não seremos bons religiosos, grandes filósofos, se não cuidarmos da nossa vida familiar. Para encerrar, eu me lembro de uma passagem de Emmanuel, contida no Livro da Esperança, em que ele conta a palavra do bom samaritano. E ele repete a parábola e depois diz assim: geralmente nós achamos que os caídos da estrada estão fora de casa, estão descendo de Jerusalém para Jericó, mas às vezes os mais necessitados estão dentro do nosso próprio lar. Por isso, a parábola do bom samaritano
aplicada na parentela doméstica, é também oportuna para a nossa economia espiritual. Agradeço a sua atenção e espero que possamos meditar, refletir e fazer o melhor para a família e para nós. Que o Senhor maior continue conosco.